desenrolados e desenroladas, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast, o Desenrola SMS. Estamos aqui eu, Deise Sprenger, engenheira de segurança do trabalho, e o Yuri Machado. Olá, também, pessoal, tudo né? certo? Estamos aí então iniciando o nosso 10º episódio do Desenrola SMS. É um prazer estarmos novamente aí na companhia de vocês. Isso aí, já queremos, antes de apresentar o tema, agradecer aos nossos patrocinadores aqui, que é a HCIS Siebenberg, Gestão Jurídica Empresarial, a Proseg Consultoria e a APSE, Cursos e Treinamentos, são nossos parceiros aí. Vocês vão ver aqui o logo deles passando na telinha também durante o programa, então se tu quiseres anunciar a tua marca com a gente, também tem essa oportunidade. Hoje a gente vai falar de um assunto bem importante, bem bacana na área aí, né, Yuri? Isso aí, pessoal. E ainda pegando o gancho da questão dos patrocinadores, né? Então a gente tem uma novidade aí para os nossos seguidores, para quem nos segue aqui no YouTube, para quem nos segue lá no Instagram, no Facebook, LinkedIn, TikTok. E esqueci alguma coisa? Acho que não. Acho que por enquanto são esses que a gente tem. A gente, nesse momento, tá? Eu e a Deise aqui, nós aqui do Desenrola, na verdade, não somente eu e a Deise, mas toda a equipe do Desenrola. A gente está lançando aí uma plataforma de cursos no metaverso, né? Então, cursos da parte de segurança do trabalho. O nosso primeiro curso aí que a gente está ofertando para vocês é o curso de NR35, né? Ele vai ser realizado no metaverso com óculos de realidade virtual, atividades interativas, né? Então a gente pensou nessa proposta aí dentro daquilo que a gente entende como uma modernidade, o futuro que está chegando, né? E que a gente consiga também inserir a segurança do trabalho dentro dessa nova realidade. E a gente gostaria muito que vocês também fizessem parte desse universo, né? Então a gente pode seguir a gente lá no Instagram e nas nossas redes que a gente vai ter maiores informações. MetaSafety é o nome do nosso produto e a gente espera que vocês possam experimentar, fazer o curso, né? E aquilo que a gente diz, né, pessoal? Não tenham medo do novo, né? O novo, ele pode assustar, mas ele realmente pode mudar aí a nossa realidade. Então, convidamos vocês aí a poder ter essa experiência conosco. Isso aí, até porque essa modernidade nos traz algumas facilidades, né? E isso é maravilhoso, assim. Então, poder treinar um trabalhador sem expor ele ao risco, por exemplo, é algo Exatamente, né? fascinante, né? Então, o que a gente puder aproveitar dessa tecnologia, né? Para tornar os nossos ambientes de trabalho mais seguros, melhor ainda, né? Então, não deixem de acompanhar a gente lá nos nossos canais, nas nossas redes. Isso aí. Beleza, então hoje vamos falar sobre um assunto bem importante. Yuri, quer apresentar o tema? Vamos lá. Então, hoje, pessoal, a gente vai falar, dentre outros assuntos, né? Porque a gente planeja uma série de assuntos aqui, mas normalmente o papo é muito construtivo aí com o convidado. Normalmente a gente acaba falando até coisas além, né? Mas a gente tem um foco, né, dentro da principal intenção que a gente pensou nesse episódio, para falar um pouquinho também sobre redução de custos dentro das empresas mediante a aplicação de medidas de segurança do trabalho, né, medidas preventivas e dentre outros assuntos também que a gente quer aproveitar sempre ao máximo e a experiência e o conhecimento dos convidados que aqui vêm participar conosco. E hoje a gente tem uma convidada especial aí que tem experiência na área, que pode falar de cases que já participou, né? E é com grande prazer aí que a gente apresenta a nossa convidada de hoje, né? Que vai ter certamente aí muitas contribuições a fazer pra gente no nosso episódio. Isso aí, a nossa convidada então é a Nelly Han. Isso. Ela é TST, engenheira de segurança do trabalho com 22 anos de experiência na área hospitalar, indústria calçadista, refinaria, metalurgia, consultoria e perícia. Gosta de andar de bike e ficar com os sobrinhos e afilhados. Seja muito bem-vinda, Nelly. Obrigada. Obrigado pelo convite. Muito bom poder participar do podcast. Legal. Já acompanho vocês, né? Legal. Ah, que bacana. A Nelly é legal que quando sai o podcast, assim, já dá um pouquinho de tempo lá, eu já vejo o comentário dela. Ah, Legal, isso aí. gostei. Apoiadores e incentivadores são sempre muito bem-vindos. Mas né? sabe o que eu acho mais interessante? Que mesmo ela vendo a bagunça que ela aceitou vir, entendeu? É isso que eu acho interessante. Ela não sabia que era tão bagunçado. Ela vê só o que tá na câmera ali. Não, Os legal. cortes não aparecem. Não, isso não aparece. A Legal gente que tu esconde. conseguiu aí disponibilizar o teu tempo, né? A gente costuma dizer sempre que acho que não tem nada mais democrático nos dias de hoje que o tempo, né?
Não é Todo verdade. mundo, 1 segundo, 1 minuto pra mim é o mesmo pra ti, é o mesmo pra Daisy. E tá cada vez mais escasso E tá esse cada vez tempo, mais né? escasso, né? E A quando a gente- gente consegue realmente ofertar o nosso tempo para uma participação como essa aqui, a gente fica bem, bem feliz. Isso. Tanto é essa loucura do tempo que a gente não consegue nem ouvir um áudio no WhatsApp mais, né? Verdade. É verdade. verdade. A gente tem que A gente botar- bota no vezes 5 lá pra Aham. escutar acelerado. Parece o Alvin e os esquilos falando, né? Que a gente nem consegue escutar. Que não dá tempo. Não, porque tem que fazer coisa rápida, Ou né? Tem que escuta parcelado, né? Ou escuta parcelado, né? Quantas vezes a gente começa a escutar um áudio e depois até esquece de escutar o resto, né? Aham. Mas enfim, Sim. que bom que É. a gente tá conseguindo hoje aqui se reunir, né? Sim, a gente fica até nesse anseio, né? Agora falando do tempo, já puxando pro nosso tema, né? A gente fica nesse anseio, né? São 22 anos de experiência, né, Nelly? E é impossível passar isso em 1 hora aqui, né? É muita história pra contar. Bastante. Né? história. Então a gente vai tentar, assim, sugar o máximo de pelo menos as histórias principais aí, né? Os cases que deram muito certo, que eu sei que teve bastante coisa. Se tu quiser contar um pouquinho da tua trajetória, Como é né, que da foi tua a tua história experiência. profissional, assim? Como é que tu começou na área? Quando que tu fizeste essa escolha, né? Que hoje, até hoje, tu te mantém, né? E como é que foi no começo? Conta pra nós um pouquinho. Então, a escolha ela foi um pouco diferente. Na verdade, eu fiz meu curso técnico em 96, né? Na Fundação Liberato, em Novo Hamburgo. Eu também fiz lá. Então, acho que foi um dos primeiros cursos lá da fundação. Uhum. E quando eu fui escolher o curso, até contei essa história já pro Yuri, eu não fui para fazer segurança do trabalho. É mesmo? Não, eu fui lá para fazer técnico em química. Aí eu cheguei lá para fazer a inscrição, pedi lá no protocolo a quantidade de inscritos, que a gente sabe que a Fundação Liberato é bem difícil de entrar, né? Na época era, não sei agora. É. E eu lembro que segurança do trabalho na época não era tão procurada. Foi por isso que eu entrei. Segurança do Olha trabalho. aí. Fiz o curso. Mas depois, claro, me apaixonei. Eu amo o que eu faço, né? Estou há 22 anos já fazendo isso. Então, foi de uma forma... Como eu escolhi o curso, foi dessa forma. Mas depois fui me apegando, desenvolvendo. Então, trabalho há muito tempo com isso. E antes disso, eu trabalhei também em indústria, né? Mas em chão de fábrica, na operação. E eu era anti-segurança. Mesmo? Sim, eu era Olha só, uma rebelde, convertida, olha revoltada, não Era gostava, né? Odiava DDS, fugia, então era bem revoltadinha. Olha aí. Pra tu Olha ver só. como é que é a vida, agora eu tô... Viu, pessoal? Então, sempre há tempo de conversão. Sempre vocês podem se converter e aí a segurança Sempre dá pra se converter. vem pro lado Quem sabe verde não da vai força. ser hoje, hein? Quem sabe não é hoje assistindo essa história da Nelly. Legal, né? Legal. E aí, o que mais? Então, aí fiz o curso técnico ali. Durante o curso já, eu conheci os professores e tudo mais. O meu primeiro trabalho foi com o professor do curso. Ele me convidou para ser estagiária, uma consultoria dele. Foi onde eu comecei a viajar o interior do estado, fazendo PPRA, toda aquela documentação onde eu fui aprendendo. Fiz isso por um tempo, fiz meu estágio só com consultoria. Saí da consultoria, o meu primeiro emprego, então, foi na área hospitalar. Né? E eu tinha um grande problema, que é o que eu acho que a maioria das pessoas, quando começam nessa área de segurança, tem, que é muito introvertido, né? Tem medo de falar em público, tem medo de dar treinamento, aquela coisa de se expor. E foi onde eu tive um baita de um professor, que é o Luiz Otávio, que é o engenheiro de segurança da época, que me colocou na frente de batalha. Não, tu vai fazer treinamento para médico, para enfermeiro. Nada melhor para aprender do que Isso. botar a cara, né? Então, ali foi onde eu aprendi muito essa parte de desenvolver dicção, de falar, fazendo. As pessoas me perguntam hoje como é que eu consigo fazer um treinamento e não ficar nervosa. Né? Na verdade, tu tem que desenvolver isso, tem que trabalhar, tem que fazer, tem que praticar, não tem outra forma. Não tem, né? Não tem outra forma. A gente até fala isso, né? Que tem curso preparatório, tem material, tem ciência nisso também, né? Mas não aplicar na prática, não botar a cara, né? Tem alguns Não colegas da área que adianta. dizem, eu não consigo dar treinamento e tal. Como é que eu... Dando? Fazendo. Fazendo, né? Vai ter que Du, fazer, né? senão... Com tudo é assim, né? Não adianta. A teoria é sempre muito Claro, é importante. E tudo, te né? ajuda com as técnicas e tudo mas mais, a mas a prática... prática é o que te faz. É que eu acho que a gente... É o que te molda, a gente, não sei se é agora isso, mas a gente vive acho que talvez a rede social potencializou isso muito. A gente vive muito um medo
do julgamento, sei lá, nem do cancelamento, mas de deixar uma falha, alguma coisa, e todo mundo vê aquilo, né? E eu acho que não adianta. E vai acontecer. E tu vai falhar. Né? Acho que uma das principais premissas nossas do ser humano é que o ser humano é falho, ele vai errar. Mas todo mundo, né? Eu costumo dizer que todo mundo que acertou na vida, que deu certo em alguma coisa, ele errou antes. Com certeza. Ninguém acertou tudo direto, ninguém pensa em, né? Eu contei N histórias aqui de treinamento que eu tentei dar, que os caras nem entendiam o que eu tava falando, né? De esquecer material, de não... É um processo, né? Um processo de amadurecimento, né? Em tudo, assim. E é por isso que a gente também tem que ter muita empatia, acho que com quem tá começando, assim, né? Porque é normal essas dificuldades, assim. Então, como é bom a gente, de novo, né? Poder trazer as experiências, porque aí as pessoas podem aprender através delas, mas muita empatia, assim. E isso é com tudo, inclusive... o técnico que vai receber um trabalhador novo, por exemplo, na empresa, é a mesma coisa, né? Aquela pessoa, ela tá chegando ali crua, como a gente diz, né? Então, muita empatia, né? De ter esse cuidado de acolher da forma correta para não causar mais um trauma do que... do que ajudar. Isso aqui que eu acho legal, cara, que praticamente todas as pessoas que têm vindo aqui e que hoje falam em público, todos falam, eu era muito ruim no começo. Não com essas palavras, mas assim... tinha dificuldade. Eu tinha muita dificuldade. Eu nunca vi ninguém que veio aqui dizer assim, cara, eu sempre eu arrasei com isso. Então eu vim pra essa área porque meu sonho era ficar num palco. Dando treinamento de noite. Não, quando eu nasci, minha mãe dizia, esse vai dar treinamento. Não, nunca foi assim. Não foi assim, não tá no DNA. Exato, tem que desenvolver. Então é isso que é legal. Então que é preparação, uma capacidade que conhecer pode ser o conteúdo do que tu vai falar isso é bem fazer. Importante. Isso é importante. Né? A preparação tu tem que dominar, porque senão tu não, mesmo preparado, tu não vai conseguir fazer. Exato. Verdade, então tu tem que saber o que tu tá falando, pra tu ter segurança na hora de desenvolver. Sim. Então, o que mais me marcou na área hospitalar, claro, teve várias coisas. A área hospitalar tem todos os riscos que tu pode imaginar. Todas as NRs são aplicadas dentro do hospital. É verdade. Né? Tem tudo. Aí saí da área hospitalar e fui para trabalhar na área calçadista. Né? Então, eu trabalhava em Porto Alegre, fui trabalhar em Parobé. Legal. Trabalhei um tempo lá na área calçadista. Mas daí já como técnico de segurança. Técnica de segurança. No hospital já era técnica, depois na área calçadista também. Saí da área calçadista, fui trabalhar na área petroquímica, né? No polo petroquímico. Trabalhei um tempo ali também, onde eu comecei a entender como é que era a segurança comportamental, que eu nunca tinha ouvido falar. Ali eu já tive uma pincelada do que era. E saindo dali, recebi uma proposta para trabalhar em outra empresa, que essa eu posso falar o nome, porque eu trabalhei por 10 anos na Dupont. Então, ali eu fiquei muito tempo, onde eu desenvolvi muitas coisas e onde eu realmente aprendi. Foi uma escola, né, para quem é da área de segurança. Basicamente, né, o procedimento e o sistema de gestão da Dupont, ele é utilizado em todas as grandes empresas. Todas as grandes empresas que têm um sistema de gestão, eles foram baseados. São um case, é case verdade. de sucesso. Isso. Então, eu trabalhei ali por um bom tempo e ali eu já comecei a fazer faculdade de engenharia ambiental, né? Sou engenheira ambiental. E fiz o pós em segurança também. E concluí ali, estando dentro do Dupont. Saí dali, comecei a trabalhar, abri uma consultoria minha, né? Trabalhei com consultoria também. E prestava serviço para grandes empresas, né? Ramo metalúrgico, siderurgia. Então, eu fiz muitos trabalhos voltados para a área comportamental dentro dessa empresa, até pelo currículo dentro da Dupont. Eu ia dizer, tu aproveitaste então esse conhecimento adquirido e conseguiu colocar ele em prática também. Legal. Dentro de outras empresas. Né? Legal. E foi quando o meu foco, onde eu sou conhecida na área de segurança, é segurança comportamental. Então, essa aplicação da técnica do POM, né, de segurança comportamental. Então, eu estou há 22 anos trabalhando, né, nessa área, mas, claro, eu demorei para aprender isso, porque trabalhar comportamento é muito complicado. Porque tu lida muito com o fator humano, né? Eu ia perguntar isso, né? O que tu acha que é o maior desafio, assim, dessa área comportamental? É tu saber tratar as pessoas.
né? Tu tem que saber fazer isso. As pessoas não sabem receber isso. Tu tem que saber passar. Verdade. Tem que ser o exemplo, na verdade. Isso. Tu tem que desenvolver isso. Então, foi onde eu desenvolvi bastante disso dentro da Dupont e consegui implementar em empresas maiores também que queriam reduzir acidentes. Então, por exemplo, vamos lá. Tu tens uma situação que tu precisa atuar no fator comportamental de alguém, de uma equipe. E tu sente que aquela pessoa tem uma resistência muito grande. Então, na tua concepção, fala muito mais sobre a tua atuação, né? Digamos assim, de como que tu vai usar a mesma... Tu precisa passar a mesma informação técnica para ele, né? Mas tu perceba, né, que pelo que ela fala, tu vai acabar tendo que escolher qual é a melhor ferramenta, né, É o profissional de segurança, né, que tem que saber incluir ele. Ele não vai se incluir, não vai se inserir na cultura. Sim. Né? Então, é aí que entra o profissional de segurança bem treinado, que saiba, né, e que tenha também desenvolvido isso, essa questão comportamental. E hoje, existe alguma opção de formação para esse profissional da segurança desenvolver isso? Essa parte comportamental? Pelo que eu conheço, existe da Dupont, né? Treinamentos específicos da Dupont. Para isso. Que são sistemas que são comprados, né? Adquiridos por grandes empresas para desenvolver. Sim, mas pois é, que eu realmente não vamos nos informar, mas é realmente bem interessante esse ponto de vista, né? Porque... Normalmente a gente fala, né, de eu preciso... já falamos isso outras vezes aqui, eu preciso adquirir uma cultura de segurança, eu preciso... Mas a gente tá falando... Como é que faz isso? A gente tá falando... eu preciso enriquecer, mas e aí, né? Isso aí. Mas como que eu faço, né? E aí a gente fala... Perceba que é algo bem amplo, bem genérico, né? Eu preciso ter uma cultura de segurança. Mas, por exemplo, é interessante o teu ponto de vista, né? Que eu preciso começar trabalhando a forma que eu aplico isso individualmente. Né? E se tu parar pra pensar, a cultura de segurança ela é algo que atinge o macro, mas ela começa pelo micro, né? Ela começa pelo comportamento de cada um. E é bem interessante esse ponto de vista mesmo. Porque se tu tiver 1000 pessoas trabalhando dentro de uma empresa e uma delas não estiver inserida, ela vai estar exposta ao risco. Verdade. E ela pode sofrer um acidente. Não, e o pior, né? Provavelmente ela vai arrastar uns quantos junto, né? Vai. Porque dela vai reclamar disso, vai reclamar daquilo. Ela podre, né? Sim, aquela velha história. Mas aí, uma coisa que eu vejo que a galera também, assim, polemiza um pouco é a questão de que, às vezes, a empresa não tem uma estrutura de segurança boa nela. Por exemplo, não tem NR12 lá nas máquinas, né? As máquinas são totalmente desprotegidas. E aí vem alguém lá querer falar de segurança comportamental, né? E aí vem aquele primeiro bloqueio. Não, mas só um pouquinho. A empresa nem investe aqui na proteção da máquina, como é que tu quer falar de segurança comportamental comigo, né? É um desafio, assim, né? Sim. Dobrar isso, né? Chegaste a pegar alguma situação assim, Nelly? Que tu tinha que trabalhar o comportamental, mas se tu fosse ver, por exemplo, esses itens, assim, não estavam sendo atendidos. De empresas com máquinas sucateadas, bem dizer. Sim. E tu ter que implantar nessa empresa, que é um dos cases que eu ia comentar aqui, a cultura. E funciona. Funciona. Dá resultado. Funciona. É o que eu dizia. Legal. O que eu usava de exemplo, né? Então, tu tem aqui um CNC, né? 100% seguro, com a NR12 totalmente aplicada. Aí tu tem uma pessoa que não tem um comportamento seguro. Tu vai colocar ela a trabalhar naquela CNC. Aí ela precisa pegar alguma coisa que está em cima da máquina. Ela vai subir num banquinho, vai pegar o negócio que está em cima da máquina, vai cair do banquinho. Né? Então, usando um exemplo bem lúdico. básico. Sim. Quando tu tem a segurança comportamental, tu pode ter uma CNC que não está 100% segura, mas a pessoa tem um comportamento seguro, sabe identificar onde está o risco naquela máquina, naquele equipamento, e não se expõe àquele risco. Muito bem. Né? Então, vai trabalhar a parte operacional, como operar de uma forma mais segura, até a adequação. Tá, e existe um tempo, assim, que a gente precisa trabalhar isso ou não? Como é que é na tua experiência, assim? Sim, tu leva no mínimo 2 anos para mudar, incluir uma cultura de segurança. Sim, para tu sentir diferença, assim, no dia no comportamento. Porque tem que ficar sustentável, né? Então, tu começa, logo que tu começa, no primeiro ano tu já vê resultado, mas para se sustentar, uns 2 anos, né, para começar, para manter.
né? E vocês tinham, Legal. por exemplo, assim, nesse exemplo que tu passaste, vocês tinham alguma métrica para conseguir mensurar isso? Ou como é que fazia daí? Sim. É aquilo que nós, da segurança, a gente já conhece bastante, né? A pirâmide, Uhum. né? Tu tem a pirâmide lá de Burt. Então, onde as empresas geralmente trabalham? Né? Não todas, mas as maiores já trabalham nesse sistema. Aconteceu um incidente, tu trata. Aconteceu um acidente, tu trata. E tu não trabalha na base, que são os desvios. Né? Então, como é que tu controla isso? Tem que ser bem mensurado, tem que relatar os desvios, tratar os desvios. Hoje, um erro também das empresas é que elas relatam os desvios e não tratam. Isso Né? acontece Então, até com os acidentes, na verdade. Isso, Ah, sim. acontece bastante. E tu tem que ver onde especificamente é o problema dentro da tua empresa. Qual o setor, qual a área, qual o grupo, né? Porque isso é fácil de tu identificar se tu tem realmente um sistema de segurança implantado, comportamental, onde tu consiga mapear isto e trabalhar essas pessoas. Através desse mapeamento, tu sabe onde tu tem que focar mais a segurança comportamental. Aí entra lá formas de abordagem, como trabalhar, técnicas de abordagem, como tu trazer aquela equipe para se inserir dentro da cultura de segurança. Como tu faz isso, né? Então, é isso que está dentro de segurança comportamental, né? Da cultura em si. Tá, e se a gente fosse fazer um passo a passo, assim, né? Por onde começar para começar a implantar essa cultura? Primeira coisa, né? Liderança. Né? Sempre. De novo. Não a gente escuta isso aqui. E é muito normal, legal isso, né? né? Porque, É muito legal não a gente... existe outra forma. Né? Então, nessa empresa onde... vou falar já Tranquilo. case. Eu fui contratada por uma empresa que tinha 48 acidentes com afastamento por ano. Uau. Né? Cara, com afastamento é um absurdo, cara. E qual que era o ramo? Desculpa perguntar. Metalúrgica. Metalúrgica. Tá. É muito absurdo. Na 40 a gente fica assim, nossa. Com afastamento. Se fosse 48 acidentes, ainda já Daí era. tu imagina Claro, que depende do tinha número de sem funcionários. afastamento. Tem uma Sim, noção, e assim, imagina a quantidade de número de desvio. funcionários, mais ou menos. Na época tinha 2000 e... Nossa, e é alto. muita 2005. coisa. É alto. Então, aí eu fui contratada para ajudar na implementação, para implantar a segurança comportamental dentro dessa empresa. Aí, quando eu fui contratada, já na contratação, eu falei, tá, mas o diretor, o presidente quer? Né? Porque senão não vai dar certo. Não, ele quer. Beleza, o primeiro passo foi. Então, a primeira pessoa a ser treinada é o presidente. Né? Ok, vendeu para ele. Aí a gente começa a gerência, supervisão, Cara, que interessante isso, cara. coordenação. Primeira legal. pessoa que tu É enquadra. o cara que vai verdade. Ele que vai disponibilizar a verba, sustentar que tudo. vai dizer que sim, que vai te apoiar. Tem que ser. Ok, ele quer, vai dar certo então. Aí vai descendo a Vai hierarquia. descendo a hierarquia. Né? Até chegar no operacional. no operacional. Né? Sim. Né? Daí tem muito trabalho até chegar no operacional. Né? É o Então, maior trabalho, eu acho, né? Conscientizar as lideranças, porque se eles não querem, Não vai nem vai funcionar. adiante, Não vai funcionar, né? Não não vai adianta. funcionar. Não adianta. Tu pode trabalhar com um sistema de gestão de consequência e Cara, se a liderança não comprar, não vai. Não adianta, né? É verdade. Então, quando a empresa compra a mesma ideia, claro, vai ter cortes de pessoas que não se adaptaram, né, à mudança, porque tem muita resistência ou não acredita que possa dar certo. Então, tu começa a treinar essas pessoas, né? Tu tinha essa autonomia, assim, né, para direcionar, por exemplo, como tu mesmo disseste, esse perfil e esse perfil desse profissional, sei lá, já foi feito N trabalhos, enfim. Esse profissional a gente não consegue enquadrar nessa nova filosofia. Tu tinha essa autonomia? Tinha autonomia, eu e a equipe, né? Não somente eu. Não, sim. Essa é a equipe que estava nesse processo de implantação, né? Tem toda uma estratégia, né? É formado um comitê daí que vai trabalhar a segurança comportamental com pessoas estratégicas. Eu ia dizer, esse comitê, ele é composto por outras áreas também? Sim, Multidisciplinar, assim? Sim, psicólogos da empresa, gerentes de produção, gerentes de manutenção, várias... é uma equipe multidisciplinar, realmente, que tem que se envolver.
Pessoas que têm esse perfil que vai trabalhar ali para fazer o desenvolvimento das técnicas, de como aplicar isso e para fazer rodar realmente o sistema. Tá, e esse daí seria meio que o segundo passo, começar a aplicar as técnicas, assim. Isso, Depois de daí- todo mundo treinado. Todo mundo treinado, daí é rodar. Né? Fazer o sistema rodar. É uma coisa que tem que ser no dia a dia, tem que entrar no sangue e todo mundo tem que comprar. Né? Então, aí, como o Yuri falou, tu vai ter política de consequência para algumas coisas, né? Isso vai ter que ser aplicado, não adianta, né? Para fazer funcionar. Mas, nessa empresa, onde eu fui contratada para fazer junto com a equipe essa implantação, em um ano a gente conseguiu reduzir de 48 acidentes com afastamento para 6. Nossa. Em um ano. Né? Então, Uau. trabalhando em comportamento. E a empresa investia em segurança. Só que o investimento dela era numa forma... Não era errado, deveria ser investido em máquina, equipamento, Sim, estrutura, É um conjunto, edificação. na verdade, isso. Eles faziam esse investimento. Só que não tinha investimento em pessoas, né? Em comportamento. Que é o famoso tripé que a gente fala, Que né? interessante, Cria né? sistema, porque o procedimento, tu cria dispositivo de segurança em máquina, mas o tripé, se tu não trabalhar o fator humano, não funciona, né? Não funciona. Né? Sim, Então, sim. a gente conseguiu reduzir. E até eu já entrando no assunto de redução de custos, né? Então, a empresa, ela, com certeza vocês conhecem o FAP, né? Sim. Então, no primeiro ano, a gente conseguiu reduzir deu quase 2 milhões, né, de custos. Nossa! É Em muito. acidente de trabalho, né, na empresa. muito Uau! Né, diminuiu de 48 para Gente, é maravilhoso, né, que tu traga isso, porque as pessoas não acreditam quando a gente fala que dá pra reduzir Com custo, dinheiro, né, da empresa. Tu deixa de gastar e esse dinheiro, a segurança, a equipe, o SMS da empresa usa para investir novamente. Claro, Então ela claro. se autossustenta. Claro. Ela não Claro. precisa de... É que às vezes a gente verba. fala e parece tipo vendendo uma utopia, né? É. Segurança é investimento, Isso, segurança é investimento. aham. Tá, mas e aí? Como que isso pode ser um investimento? Porque eu só tô vendo o dinheiro sair do meu bolso para eu comprar sinalização, para eu comprar Aham. EPI, para eu dar treinamento. Eu só vejo o dinheiro sair. Como que entra? Na verdade, ele deixa, por exemplo, Deixa nesse de caso, gastar. deixa de gastar. Né? Imagina aí, né? Uma bolada que deixa Gente, de gastar. vamos lá. Quanto maior a folha de pagamento, Meu Deus do céu. maior o percentual. Isso Sim, num ano, sim. Nelly? Em um ano. Tá, E vamos isso lá. só o FAP? Só- Só Ainda sem considerar todos os outros todos os custos. outros, assim, né? redução. Aí a gente entra mais a fundo. Sim, né? porque a gente Eu nem gastava falou em HH perdido. Uau. A gente não falou em retreinamento, Pessoas afastadas. em recontratação, Indenização. em hora extra. A gente nem entrou nessa esfera. Não, a gente Agora- nem entrou aí. Agora, pessoal, uma pergunta, assim, né? Pra quem é da área empresarial, que talvez esteja nos assistindo também. Qual é a empresa hoje, né? Qual é a empresa hoje que consegue um lucro, por exemplo, de 2 milhões de reais? Não é uma empresa, assim, muito absurda, né? Tu consegue ter um lucro dentro de uma empresa de 2 milhões de reais. Uhum. O pessoal tá girando, operando ali, né? Quem opera com 10, 15% de lucro tá... Então, esse é um exemplo bem prático, né? Então, quando a gente começou a trabalhar a ideia desse episódio, foi um exemplo bem interessante que a Nelly tinha me passado, né? E hoje ela consegue trazer aqui uma parte, na verdade, desse ganho, né? Sem contar todos esses outros fatores que a gente citou aqui, que provavelmente dava muito mais que isso, Sim, né? Sim, isso só falando do FAP. Só Sim. do FAP, a gente tá falando de um fator. Nem falamos em turnover, E no né? primeiro Quando ano, tu isso aí. trabalha... É isso. Essa mesma empresa gastava por mês 1 milhão em EPI. Né? E quando tu trabalha comportamento, isso entra também. Claro. Cuidar do EPI, não desperdiçar, Claro. não jogar fora, né? Reduziu muito o custo também mensal. Não deixaram de comprar, mas Sim. não se desperdiçava EPI. É um consumo mais consciente, Consumo né? mais consciente. Então, entra tudo. Quando tu fala de Sim. segurança comportamental, é todo o contexto. Né? Tu trabalha Muito realmente, legal as pessoas começam a gostar de segurança. Uhum. Então, e o EPI, qualquer outra coisa, uniforme, essas coisas mais básicas, as pessoas começam a cuidar melhor também. Legal. loucura. E aí, por exemplo, esse valor, ele era usado para retroalimentar as questões de segurança. De segurança. Todo o valor, assim? Ou era um percentual dele? Todo o valor. Nossa Senhora.
Imagina a qualidade de segurança que tu vai ter com o investimento desse, Então, a né? gente, nessa mesma empresa, a gente estava com o treinamento da brigada, eu lembro que atrasado, daí a gente não precisou nem pedir verba. Já tinha a verba, né? Já tinha verba ali, já começou a colocar tudo em dia, treinamentos e sem gastar, Nossa, muito né? bom. Além do que já tinha Claro, deixado claro. de gastar. né? Sim, sim. Sabe o que mais me dói nessa história? É que tem um monte de empresa que não sabe que pode fazer isso. Que Não, que tem nem como reduzir. E às vezes a gente se pega falando sobre FAP para pessoas que têm empresas há anos. E eles não fazem nem ideia do que é isso. Tá saindo por aquele bueiro, praticamente, né? Aham, Que ou não Passa precisaria... lá para contabilidade controlar e nem isso sabe. aí, Nem que vai sabe acontecer. que tá saindo esse valor, né? E a gente já falou isso em outro episódio também. As meninas lá da AS, né? Vieram conversar com a gente, foi no segundo episódio, se eu não me engano. Isso, aham. E citaram N exemplos também de empresas que elas fizeram um trabalho em cima que nem sabiam que existia o FAP, né? sim. Não vê esse valor escoando pelo ralo, né? E, claro, aí vai dizer, eu não... Como é que é o investimento se eu só tiro do bolso dinheiro pra comprar EPI, pra dar treinamento, pra botar plaquinha? Daí eu também não gosto de segurança desse jeito. eu também Só não tem que gosto, né? desembolsar. Impressionante, né? Impressionante. Então, E fora a imagem da empresa. Né? fora a imagem da empresa, Empresa né? com muito acidente, a imagem... Perante a sociedade, né? Sim. Quem é que vai querer trabalhar numa empresa que tu vê no jornal lá que a cada 3 meses alguém vai a óbito lá dentro, alguém tem um acidente fatal, um afastamento, uma perda de membro, sei lá. Então, óbvio que tu vai ter até o custo do turnover, né? Vai entrar, vai ver aquele clima organizacional, vai ver aquela empresa, né, de certa forma sucateada. Cara, eu não vou ficar aqui. Sim, Né? E aí tu vai, treina outro. Sim. Ô, Nelly, e esse 1 ano, assim, é muito rápido, né? Na verdade, pra gente conseguir ter resultados, assim, trabalhando com comportamento. O que pra ti é o maior desafio nesse case, assim? É a liderança mesmo ou pra ti teve algum percalço nesse caminho aí? Sempre tem, né? É a liderança. É. Né? É a liderança, é a resistência, né? É de tu realmente conseguir fazer com que eles aceitem, com que eles entrem no sistema. Né? Então, o foco é liderança, tanto para o sucesso quanto para o fracasso. Né? Verdade, então, né? Eles precisam estar dentro do sistema. É verdade, cara. Não tem outro caminho que não seja inserir a liderança e fazer eles comprar essa ideia, né? Porque tu tenta por várias formas, assim, mas parece que se tu não atingir esses caras, né? Eles são um exemplo, muitas vezes, das equipes dele, né? Sim, eles são um reflexo, retrato. né? Eles são um retrato, né? Retrato da equipe dele. E eu já me lembro de N situações, assim, que, por exemplo, tá? Colegas tech segurança, eu passei por isso também, de sentir que eu chegava numa frente de trabalho. E eu me lembro disso logo no meu começo, assim, de chegar numa frente de trabalho. Os caras, eu era tech segurança, capacete verde lá, aquela função toda, né? Então, e aí, chegava lá pra conversar com o pessoal e tal, eles, botavam assim. Mas alguns estavam sem EPI, outros estavam se ajustando, aquela função toda. E aí, eu lembro que eu fiquei por ali e tal, e saí, e quando eu voltei para aquela mesma frente de trabalho, eu vi que vinha vindo um supervisor de produção. Um senhor mais antigo, muito antigo, assim, né? E o senhor tinha anos naquela empresa. Rapaz, aqueles caras começaram a se bater, ajustar EPI, e eu percebi, cara, eles não fizeram isso quando me viram. Mas eles fizeram isso quando o supervisor de produção chegou. Então, e ele era um cara que realmente ele cobrava muito isso. Então, ele era o exemplo para aqueles caras. E eles tinham até um respeito maior por ele, pela questão de segurança, nesse contexto que eu estava falando, do que por mim, que era da área de segurança. Sim. Né? Então, agora vamos para o outro lado. Se há um cara que é avesso à segurança, que tem, digamos assim, a autoridade dos supervisores de produção e não compra essa ideia, não tinha o que eu falasse ali que aqueles caras fossem fazer. Porque, não, a gente não consegue. Tu não faz, né? Tu consegue, uns 2 ou 3, uma equipe pequena. Mas para tu ter sucesso e ser um negócio sustentável, tem que fazer 100% das pessoas.
Não Bah, adianta, não que tem. viagem. Eu queria te perguntar uma coisa, voltando ali um pouquinho no assunto que tu falaste antes, né, da coleta dos desvios, né, da coleta dessa informação, assim, porque eu vejo que é uma coisa bem difícil, assim, porque a tendência é esconder, né, quando acontece algum desvio, algum incidente até, Esse né, era um ponto que eu dependendo queria como, tocar assim. também. E como é que faz isso? Tem algumas ferramentas, eu lembro que numa empresa que eu trabalhei, na Petroquímica, tinha uma caixinha onde o pessoal podia colocar lá os desvios e tal. Mas vinha de tudo na caixinha, né? Vinha desde o almoço que tinha Não, era o lá, muro da assim. lamentação. É o tamanho do bife, ou não sei o quê. Isso aí. Até que o copinho lá do refeitório tava muito mole, não dava pra tomar água no copinho, que tava muito mole. Mas enfim, né? Tirando isso, assim, né? Era legal, assim, né? Tinha quem reportasse, né? Mas, claro, porque eles já tinham uma cultura de segurança um pouco mais desenvolvida, assim. Tem outras ferramentas que a gente possa usar para isso, assim? Sim, tu pode desenvolver diversas ferramentas, né? Mas o foco é sempre tu ter uma base, né? Treinar as pessoas no que tu precisa ver como base, né? Tem que treinar as pessoas primeiro em percepção de risco, né? Perfeito. Então, o que acontece? Não adianta tu dizer, vai lá na área, verifica desvio, se a pessoa não tem percepção de risco. Nem Sim. sabe o que Nem é um sabe desvio, o que né? é um desvio. Você não sabe como é que é o certo, como é que tu vai dizer o que tá errado, né? Então, a pessoa vai lá, não, tá tudo certo. Não, mas aí tu vai lá, tá tudo errado, né? Não, e de fato, para eles, às vezes, tá tudo Eles certo não enxergam, mesmo, né? né? Eles não enxergam, Algumas porque pessoas. não desenvolveu a percepção. Então, tu tem que treinar, né? Tu vai ter que treinar uma equipe em percepção de risco para ir disseminando. Né? Então, tu tem que, primeiro, saber identificar um desvio, né? Relatar aquele desvio e tratar aquele desvio. Né? Então, mas o primeiro de tudo, trabalhar a percepção. Né? Tu tem que treinar, tem que desenvolver aquelas pessoas, porque não adianta só tu botar desvios, por exemplo, a pessoa estava sem o protetor auricular na área. Isso é um desvio? Sim, é um desvio. Mas é um desvio mais fácil de corrigir. Né? Então, tu tem que desenvolver percepção para que eles identifiquem dentro do processo. Até quando tu desenvolve técnicas de abordagem, a própria pessoa, o próprio operador ali, o próprio funcionário, né, trabalhador, ele vai te dizer quais são os riscos. Essa é a técnica. Tu não pode chegar e apontar o risco para aquele funcionário. Aqui tem um risco, tá vendo? Não, tu tem que desenvolver técnicas com que ele perceba a atividade que ele está desenvolvendo. Isso é o caminho contrário do que a maioria das pessoas fazem. Porque a tendência é a gente chegar e apontar. É, verdade. Né? E aí ele, tá. Né? Se ele desenvolve isso, se ele começa a perceber isso, ele grava. E se ele grava, vira um valor. E se ele te fala, se ele verbaliza que ali tem um risco, vira um valor para ele. Porque ele te disse isso. Ele te apontou o risco. Né? Então, essa é a forma de tu trazer as pessoas para a segurança e ajudar eles na percepção de risco. Muito bom. Porque o fácil é tu chegar numa pessoa e dizer que tá errado, corrige. Sim. Né? Tu tem que aprender a desenvolver isso na pessoa. Legal. Sabe que eu já vi outros profissionais usando esse método também. Uma vez enfim, tinha um colega de área que me chamou, vamos fazer um inventário de máquinas, essa função toda, e treinar o pessoal lá nas máquinas. Era um frigorífico. E aí, eu falei, cara, vou ser sincero, a gente entende de teoria da NR12 e tal, mas eu não tenho muito conhecimento com relação a isso. Ele falou, não, eu vou junto contigo, e ele já tinha mais experiência. E ele fez exatamente isso, eu achei muito legal, vi isso na prática, tá? Ele chegou assim, ele chegava lá na Serra Fita, não sei o quê. Ele chegava, a gente precisa dar um treinamento pro pessoal e tal. E aí vai botar o pessoal na sala, ele, não, negativo. Nós vamos em cada posto de trabalho do pessoal. Perfeito. E aí ele chegava lá e dizia, tudo bom, não sei o que, como é que tá? E aí ele, cara, me explica teu trabalho. Eu faço isso. E como é que tu faz? Eu pego aqui, coloco aqui. Qual o risco que tem nessa máquina aqui? Como é que funciona aqui? Aqui não pode encostar, aqui não pode encostar. Por que não pode? Por que não pode? Não e essa pode. botoeira aqui, pra que serve? Não, essa aqui não, né, essa aqui é só em caso de emergência, tu aperta, não sei o quê. Legal, essa aqui. E ele disse assim, mas e quando tu bota... quando bota a mão aqui, tem uma cortina de luz que desarma. Ele, mas e se eu quiser desligar a cortina?
Não pode, porque tem isso aqui que fica chaveado, que não sei. E ele foi falando tudo aquilo, claro. Daí ele ia fazendo as inserções dele. Claro, claro. E eu achei aquilo fantástico, assim, bem nessa linha que tu faz. essa Porque linha. e aí tu via que ele, mas não, isso não pode E fazer. ele se sente importante por estar Porque ele tava falando ensinando, do né? seu processo, É. da sua atividade, e ele estava te ensinando. Muito legal, muito legal. E aquilo me Então- chamou muita atenção. Agora vai também com o que a Nelly falou ali, né? A questão de esconder desvio. Ah, sim. E tu falaste também, né, Nelly, da pirâmide. Nós já conversamos isso algumas vezes, né? Eu e a Nelly, a gente hoje tem a oportunidade de trabalhar junto, né? E às vezes a gente troca umas ideias. E a Nelly falou um negócio que eu acho bem interessante, assim. A pirâmide de Burns, para quem não lembra, para quem não sabe, para quem nunca ouviu falar, né? Então, ela é uma pirâmide, obviamente, né? Que tem um formato de pirâmide. Ela tem uma base maior e ela vai afunilando, né? Então, basicamente, a gente tem lá na base maior dela, que são os desvios, né? Então, tudo que tu tem de erro de segurança, tudo que tu tem de desvio de segurança, de não cumprimento de procedimento, de não uso de EPI, enfim, tudo que a gente encontra nessa área, inclusive comportamental, tu tem lá uma base maior, que ela vai evoluindo, né? Quase acidente, que seriam os incidentes, daí o acidente sem afastamento, acidente com afastamento, até um acidente fatal lá, né? Então, basicamente, a relação é, para cada, sei lá, se eu não me engano, 3 mil desvios, para 300 quase acidentes, para 30, né? Sem afastamento. 30 sem afastamento, para 3 para chegar num óbito. E aí, uma vez, a gente estava analisando alguma coisa na oportunidade, né? Tu tem um número muito grande de desvios, e aí daqui a pouco essa pirâmide, ela não vira uma pirâmide, ela sobe numa reta fininha de incidentes, e lá em cima ela cresce de novo, Aí tu vê que não tá com sendo acidentes, registrado. né? E aí tu vê o quê? Incidente não está sendo registrado, né? Incidente não está sendo... A pirâmide tem formato de pirâmide. Sim. Então, se tu tem uma Não, a base... gente É foi estatístico isso, né? Não tem. Exato, né? Se tem uma base larga, uma base grande, tu vai ter que ter incidentes. Tu tá, Sim. vai acontecer. Né? Tá, Vai acontecer. se fato. não tá aparecendo é porque não foi Não registrado, foi né? registrado. Se tu não registrou incidente, tu não consegue trabalhar e tu vai Pois acontecer os pois é. incidentes. E eu Então, me lembro que nós conversamos isso e eu achei bem legal, porque daí nós tava analisando uns números, enfim, a Nelly, olha aqui, como é que tá funilando daqui para cá, Não tem se o como. meio tá vazio, né? Como é que tá sustentando isso aqui? Tem uma base ali também, antes que tava sustentando aqueles acidentes, né? Que provavelmente fossem incidentes ali que não estavam sendo registrados, Sim, né? sim. tu não registra, tu não conhece, tu não trata. E a partir do momento que tu não trata, tu abre precedente para que o acidente aconteça. E né? não tem como saber disso se a gente não coletar essas informações dos próprios trabalhadores, né? Isso. Porque é eles que estão lá vivenciando isso, assim, né? Por isso que eu até perguntei da questão das ferramentas, assim, né? Como é que faz para coletar essa informação, né? Porque, de fato, se a gente não trata, Não consegue. vai Tu chegar... pode né? trabalhar. Tem gente que trabalha com planilha de Excel. Vai lá, registra no Excel, né? E tu consegue fazer tua pirâmide a partir dali. E tem empresas que têm softwares avançados já para fazer esse tipo legal. de registro. Mas não importa o que tu tem. O importante é fazer, né? Na planilha ali de Excel, que seja, tratar, registrar, trabalhar essa parte comportamental e cultural, que tu vai com certeza reduzir os teus acidentes. Muito Aquilo bom. que tu não gere, aquilo que tu não mede, tu não gere, né? De Isso novo, a aí, gente tá aquela batendo velha na mesma história, tecla, né? Se tu não tiver um número ali na tua frente, como que eu reduzo? Como é que eu sei se é muito, se é pouco? Que parâmetro que eu tenho, né? Isso aí. Sim, sim. Eu queria mudar um pouquinho de assunto, só puxar um gancho. Eu vi que tu tem experiência com perícias, né? E é uma coisa que também o pessoal tem muita curiosidade Só de pede saber, bastante, assim, né? Como é que faz pra entrar na área, aquela coisa toda. Aham. Teve alguma experiência marcante pra ti com perícia, assim, pra compartilhar? Ou, enfim, né? Eu entrei em perícias quando eu era técnica de segurança, na verdade, ainda. Eu trabalhava para um perito, né? O perito Joel, ele é muito famoso. E eu fazia os laudos para ele, fazia perícia, né? E eu elaborava os laudos. Foi onde eu desenvolvia... eu achei interessante, gostei, porque entra bem na parte jurídica, né? E é bem legal de trabalhar com isso. E eu comecei Então, desde 2018, né? Quando eu já tinha feito minha pós-graduação em segurança, eu disse, eu quero trabalhar com perícia, E primeiro eu fiz um currículo lá de perito, comecei a enviar para as varas, né? Distribuir nas varas e
não vinga, né? Mas tu tem que insistir, né? Até também que eu conheci um perito, né? Na época, né? Na empresa que eu trabalhava. Conversando com ele da minha vontade, ele me ajudou também a entrar em alguma vara. E foi onde eu comecei a fazer uma perícia aqui, uma perícia ali. Hoje eu não faço tantas perícias assim, né? Até porque eu trabalho durante o dia e minhas perícias, né? Eu tenho que conciliar com o trabalho. Sim, é bem difícil, né? É bem difícil. É complicado. Porque normalmente é horário comercial, então a gente acaba... Mas é complicado, é persistência, né? Tu tem que ir lá, insistir, ter os contatos, como é que tu entra e tudo mais. Ir na vara, fazer amizade com o secretário da vara. É uma questão de relação, né? Também, de relação, profissional, né? que tu acaba tendo. Que o pessoal tem que te conhecer, né? Não vai fechar, tu não vai chamar ninguém que tu não conheça. Né? Aos poucos tu vai apresentando teu trabalho, né? O juiz não vai te nomear se tu não tiver um... Claro. Até porque ele tem que ter uma confiança, né? Porque, na verdade, naquele momento lá, tu é um braço do juiz, né? Os olhos dele, os olhos dele lá, porque ele não tudo, consegue estar lá, ele né? Não vai te botar uma pessoa que ele não tenha confiança. Claro, tá certo. Ô, Nelly, e assim, uma coisa que o pessoal pergunta bastante pra gente, né? Principalmente daí o pessoal que é aluno, que tá assistindo a gente também. Quando tem uma perícia lá que alguém bota alguém na justiça, né? Bota um processo trabalhista na empresa e tal. Professor, como é que eu faço para evitar isso? Ou para ter um maior controle, para evitar esses problemas, né? Porque no fim depois é eu que vou ter que, né? Eles como técnico, eu que vou ter que estar lá defendendo, né? De certa forma, né? Claro, em conjunto com o advogado trabalhista e tudo mais. E aí eu acho que uma forma de nós tentar passar para eles, né, para tentar saciar essa curiosidade, é que na tua atuação como perita, assim, quais são os principais pontos que tu encontra de problema, assim, que tu entende que sejam, né, pontos que podem ser facilmente geridos, né, antes mesmo de que, ou se tiver um processo que todo mundo tá, não, entenda, tá, pessoal, não é que a gente é contra o processo trabalhista, nada disso, né, é que todo mundo tem o seu direito, se acha que tem direito, né, enfim, a gente é livre para isso, mas agora a gente está falando do profissional da área de segurança, como é que ele pode fazer, né, para garantir que o trabalho dele efetivamente está sendo bem feito e tal, até baseado nos conhecimentos, nas lições aprendidas aí, que, por exemplo, a Nelly como perita já viu, né, nessas perícias que ela realizou. Quais são os pontos principais assim que tu encontra, Nelly, quando tu faz uma perícia? Então, a perícia ela é composta por duas situações, né? O que tu tá vendo na hora, né? Porque tu vai até o local fazer uma perícia, então tu vai ter um retrato do momento ali. O reclamante vai te relatar o que ele fazia, a reclamada vai relatar o que o reclamante fazia, tem as duas versões. Tu vai para o ambiente de trabalho do reclamante, tu observa, tu pergunta, tu pode entrevistar outras pessoas também. Então, tu tira foto, registra e tu tem um retrato ali do momento. Isso é uma das coisas. Outra coisa é documentação, né? Tu tem que ter tudo documentado. Onde entra a segurança do trabalho nesse sentido? Onde tem bastante falha, documentação. Né? Então, perito é prova. Cara crachá. Né? Sim. Cara crachá. Sim. Então, eu forneço EPI. Vou usar o mais simples. Eu forneço EPI. Mas é nesses que a gente vê que funcionário. Realmente, né? Aí tá, ok. Então me comprova que tu fornecia. E tá não, lá. mas não tem. Ele pega na hora que ele quiser. Não, e isso que é o pior, porque esse é o tipo de coisa que tá na mão do profissional. Não é uma coisa que depende da empresa ou de grandes... Então, empresas grandes, empresas Sim. Né, falham em documentação. Então, onde a segurança pode trabalhar bastante? Documentação. Tu diz assim, evidência objetiva que tu... Evidência objetiva do que tu tá fazendo. Né? Então, aqui tem névoa de óleo. Tá, eu tô vendo a névoa de óleo ali. Não adianta tu me mostrar um documento dizendo que não tem. Que não também. tem, claro. Mas, né, e às vezes não tô vendo, e a documentação não tem, não mostra, né? Então fica na dúvida o que tu vai fazer, né? Sim. É documentação, tu tem que registrar, tem que formalizar, tu tem que comprovar que realmente tu está fazendo. Então, eu trabalho com perícia de insalubridade e periculosidade, né? Apenas. Então, é área, verificar, in loco e documentação. E a grande falha é documentação. Normalmente. Mas que loucura, né? Que documentação. E algo, se tu for ver, tipo,
É o básico. É o básico. básico, não O dá pra básico dizer que não é não cumprido. sabe, né? É. É o básico. É o Porque quem é que básico. vai dizer que tu não precisa, né, que é da área, né? Até eu falo pra eles, pessoal, se vocês fizerem o que a gente fala que o arroz e feijão bem feito, né? A tendência é que se vocês tiverem a base ali, as coisas vão... Agora, quando a gente chegar numa empresa, ficha de EPI, não tem. Aham. Treinamento, não sei o quê. Não O cara tem. trabalha, né, com empilhadeira. Tá o treinamento da empilhadeira do cara ali. Não tem, mas é um requisito básico o cara ter o treinamento de NR11 lá pra Porque- operar uma empilhadeira. E É que a gente tem que seguir ao que diz a lei. Sim. Né? sim. Então, tu não Exato, tem como, é. não é a minha percepção, é a É. Nelly. Não é tu que tá inventando lá. E a né? lei é a mesma pra todo mundo, Pra todo né? mundo. Então, Não, mas eu acho que ele fornece. Então, eu vou lá colocar no meu laudo que... Isso é um Não negócio... é o que eu penso, é o que eu Sim. consigo comprovar. Isso que é um Claro. negócio que eu ia perguntar. Tá, por exemplo, e aí tu chega pra fazer uma perícia e o cara nem trabalha mais na empresa, a função dele não existe. Aconteceu, de repente eu não sei se aconteceu, né? De relato de colega teu na área de perícia, por exemplo. O setor do carro não existe mais. pois é, faz E, conta. e deve ter bastante isso, assim. Não sei se tu passou por isso já. né? Eu passei, mas foi até há pouco tempo. Tu tem que buscar a documentação antiga. Tu vai acabar indo te guiar mais na questão documental, documentação, né? Porque não adianta tu levar equipamento para medir ruído, por exemplo, porque o ambiente é outro, o layout é outro, o maquinário é outro. Sim. Então, isso tu não vai conseguir fazer. É baseado em documentação. Perceba, né, pessoal, então a importância dessa Da questão de documentação. gestão de documentação, né? Às vezes tu acha que não vai ter problema, depois eu faço, né? Tem profissional que, né, enfim, procrastina, alguma coisa assim. Gente, não percam o time, Tem que ser né? uma documentação bem feita. Redondinho, cara. É isso. Senão depois tu não Gente, busca, né? tem coisas que tu só vai fazer uma vez no ano, sabe? É. Poxa, que Faz direito. faz direito, Ah, Já sabe? tá dedicando tempo. Você tem um serviço. E tu não conseguiu fazer. Poxa, sabe? Eu não consigo entender. Parece um assim, cortador de pizza, né? Parece. Sabe a história que a gente brinca do cortador de pizza? Porque aquilo ali tem um serviço, mas tu já viu um utensílio que consegue ser tão ruim no que faz? Não consegue. Não existe. Só serve pra aquilo, não faz mais nada com aquilo lá. Mas Ele mesmo consegue assim falhar não faz. miseravelmente, né? Então não consegue. seja um cortador de pizza, pessoal, por favor. Não, é bem isso, é bem isso. Mas a questão da perícia conversa com outros trabalhadores também ou não? Sim. Na hora da perícia conversa Sim, com os entrevista. colegas, no caso. Pode ali, entrevistar. Sim. Isso também é uma forma de comprovar. Também. Legal. Por relatos. Relatos de testemunha, né? Testemunhas, documentação na área. Né? Já aconteceu da gente estar, durante a perícia, o reclamante dizer que fazia uma atividade, aí a reclamada dizer que não fazia, daí o reclamante mostrar no procedimento na máquina como é que tinha que ser feito e estava dizendo como ele fazia. Né? Então, tem a documentação, tá ali. Sim, sim. E uma última curiosidade, assim, já aconteceu, por exemplo, de pegar, sei lá, um LTCAT, por exemplo, que não foi assinado por um engenheiro, foi assinado por um técnico, perde mesmo a validade. Sim, tu Nesse segue a caso, legislação. Né? Não tem o que fazer, Não. mesmo que estejam lá todas as medições, tudo direitinho, bonitinho. É, Tem porque que não sim. tem como, né? O que diz a lei? Olha só, Né? né? E Então, perceba, né, que às vezes querem tirar a minha insalubridade, querem... Gente, o que tá na lei, tá, vai, né, enfim. E que bom que não tá E insalubre. que bom que não é Eu falo insalubre, isso que a gente... sempre, que bom que não Por é, que tu né? quer receber insalubridade? Só que às vezes ficam, né, algumas pessoas ficam até chateadas que a gente tá trabalhando pra tirar, mas no sentido de prevenir, né? Sim, Né, a mas é prevenção. que as pessoas entendem a insalubridade ainda como um benefício. Mas não é É, direito como são- adquirido. Não é? É complicado. Meu Deus, tá assim, direito né? adquirido de tu adoecer, criatura, tu quer ficar doente. né? Um local Mas insalubre. já tá dizendo, ruim. né? Não. Então, né? mas é. Enfim. Ô, Nelly, olha só. A gente tem... A maior parte, assim, que a gente tem visto, né? No nosso... Quando a gente olha lá os números, os canais, enfim... Principalmente os relatórios lá. A gente vê que a grande maioria das pessoas que assistem, que seguem a gente, ainda é um público masculino, assim, muito grande. 80% para mais. Assim, isso já nos dá um sinal que realmente ainda a gente tem uma discrepância na área ali, né? Porque o canal é mais voltado para a parte de segurança, então a gente ainda vê que
Claro que isso é uma amostragem, né? Mas a maioria ainda, né, é de homens. E tu, assim, na tua atuação, né, dentro dessa área, tu sentiste que a gente tem tocado bastante nesse assunto, né? Agora... Por ser mulher, assim, tu sentiu alguma dificuldade de atuar por ser mulher, algum tipo de resistência, né? Enfim, e como que tu contornou ou contorna isso, né? Se é que tu percebe. Então, Yuri, a gente sempre tem, né? Mas, assim, eu não sei se é do meu perfil, se eu sou assim. Eu sempre lidei muito bem com isso. Eu percebia que era pelo fato de ser mulher, de acreditar que tu é mais sensível, alguma coisa nesse sentido, né? De pessoas querer até fazer tu chorar e tudo mais, ali te expor, né? Isso agora não acontece tanto, mas... Sim. No início, normalmente, é pior, assim. Ela fazia eu chorar, às vezes, no trabalho. Eu sou um Yuri cara sofre, muito sensível, cara. Ai. Agora vai começar o chororô, mimimi O Yuri aqui, ó. sofre lá, só trabalha com mulher, né? Lá tem mais mulher do que homem. É verdade, e é pior, né? Olha, isso Na sala que a gente uma trabalha, no raridade. local que a gente trabalha, a gente tem 4 mulheres lá, só Só o tem Yuri lá no meio, sofre, né? Mas, assim, eu sempre lidei muito bem com isso, né? Então, a Nelly, eu digo que eu não tive problemas que me prejudicaram ao longo do tempo, né, que eu trabalho com segurança. Sempre consegui lidar muito bem com isso, de tentar reverter. O Yuri me conhece um pouco, eu sempre levei mais pra brincadeira, né? E às vezes as pessoas tentam me encabular e eu acabo encabulando a pessoa, né, Yuri? A Nelly, ela tem uns insights, assim, que a pessoa às vezes tenta, ela já... Quando a pessoa vem 2 passos, ela já deu 3 na frente, e a pessoa já virou de costas, já saiu, eu falei, Isso é como a gente fala, é a convivência com o peão, né? Então, a gente consegue ter esse jogo de cintura. Eu sempre consegui. De repente, porque eu vim de chão de fábrica, né? De repente, isso por também, isso. assim. Mas, infelizmente, existe isso, né? Dessa discriminação, né? Existia mais antigamente. Já aconteceu coisas assim, até eu comentei com o Yuri, umas situações engraçadas, né? Conta. Logo Quero no saber. início, assim, quando eu comecei a trabalhar, eu achava que, como na época, né? Imagina, 96, a segurança do trabalho, técnico de segurança do trabalho, tinha o poder de polícia, de mandar, né? Sim, o que a gente sempre fala. Né? Então, eu cheguei, teve 2 situações, né? Uma foi numa marcenaria, que tava um marceneiro cortando lá com uma lixadeira, e eu gritei pra ele não sabia fazer abordagem, né? Só aprendi com o tempo. Eu gritei pra ele, né? Fulano! Coloca o teu protetor, né, facial aí. E ele olhou e ignorou, né? E eu fiquei braba. E eu comecei a gritar muito, totalmente descontrolada. Não sabia fazer o negócio, né? E ele pegou um facão, Tá brincando. ele tinha na bancada, afiou assim numa pedra lá e veio pro meu lado. Daí eu quis peitar ainda, né? Mas Olha só que só. daí ele atravessou a cerca e eu saí correndo. Essa foi uma situação. Fugi do marceneiro com o facão na mão. Porque eu não sabia fazer abordagem. Mas eu acho que não tem relação, talvez, por ser mulher, sim. Porque ele quis me amedrontar, sim. mas eu não levei para esse lado na época. Mas pensando agora, pode ter sido. E daí, aí, no outro dia, tem que encarar a pessoa de novo. Não, ela tá correndo até hoje. Ela Nunca nunca mais mais- voltou pra ver o Nunca fim mais que... pisei na marcenaria. Nunca mais voltei. Marcenaria, não. Essa foi uma situação. Aí, um tempo depois, também, Que uma horror. abordagem com um caminhoneiro. Né? Ele estava dentro de uma indústria sem usar os EPIs. E eu cheguei, tu tem que usar os EPIs assim, né? Não vou usar. Não, tu tem que usar. E comecei a me invocar com o cara, né? Daí eu comecei meio que discutir com ele. E ele já disse que os colegas já tinham orientado os colegas para ninguém usar o EPI. Como é que é? Ele já tinha orientado todos os outros Que caminhoneiros. fizeram um complô. Daí ele falou, porque... Desculpa a palavra, mas eu vou... Porque aqui, esses cornos dos outros caminhoneiros, esses cornos e tudo... Já falei para eles não usar o EPI, mas eles não querem, eles não me obedecem, esses cornos. Eu falei uma coisa sem concordar com o senhor. Caminhoneiro é tudo corno. Aí saí correndo. Ele veio atrás de mim, esse veio mesmo, correndo atrás de mim. Ai, não acredito. Usava o rádio de comunicação, mas ele chamava segurança patrimonial. Sim.
Gente, que foram situação! mais engraçadas, assim, sabe? Mas E teve alguma que tu não precisou correr. essas que eu tive que correr foram essas. O legal é que hoje a Nelly, né, como a gente falou aqui, ela anda de bike, né? Eu não entendi o porquê que começou isso. Ela procurou um meio de transporte que ficasse mais fácil, ela meteu o pé, né? Boa. Mas isso lá no início, né, gente? Então, que tinha um conceito errado e talvez por ser mulher eles tinham mais essa Sim. resistência. Mas sabe que isso é uma coisa que me preocupa, assim, porque a maioria sai da escola assim, com esse conceito errado. A Já maioria falamos disso sai do algumas curso vezes. técnico Sim. assim, né? Sem saber abordar, achando que tem voz de polícia. E aí vai dar nisso mesmo, dá. Tu pega uma pessoa meio, né? né, que não Meio tá bem invocada. naquele dia, ou, né, tu não sabe o que pode acontecer. Sim. E é um Então- assunto polêmico que a gente já falou também outras vezes, né? Que a gente sai com essa ideia, nos vende essa ideia. Eu não sei, Nelly, quando tu fez. Na época que eu fiz, não importa também. Tem que Mas... fazer as contas ainda pra saber. Não importa. Tu vai alertar o cara uma vez. Se ele não usar uma vez, tu vai dar uma advertência, tu vai dar uma suspensão. Aham. Tá, daí tu sai assim, não. Beleza. Primeira vez alertado, segunda, eu vou dar uma advertência. Bom, aquele é o E dentro da empresa, né? Uhum. Como que tu vai dar uma advertência? O cara é o carregado de produção aqui há 20 Sim, anos. Sim. E já gera um desconforto. Não, ninguém te fala sobre todo o impacto que isso gera em Sim. toda Não. a equipe, em toda Não. o Na contexto. teoria, isso juridicamente é aceito Sim. e na prática. Não funciona. Não é assim. Não. É isso aí. Teve um comentário, eu não sei se chegasse a ver, tem um vídeo nosso lá no Instagram, que o pessoal botava nas caixinhas lá as dúvidas, né? Uhum. E aí tinha um que até me chamou a atenção. O questionamento é o que fazer quando o funcionário não quer usar o EPI. Sim, aham. Eu acho que foi hoje que eu tava passando lá. E aí tinha um comentário solitário, assim, né? Eu falei, eu vou ter que ver, né? Tinha um comentário lá. Olha que a gente botou o vídeo, eu acho. Demite. Resolve todos os problemas mesmo, demite. E eu fiquei pensando assim, eu estudei 7 anos pra isso. Simples assim. Não, 7 não, se for contar o técnico, dá 9. Meu pai. Né? É. Pra é essa isso aí. função. Eu falei, era tão simples assim, como é que ninguém... Como é né? que não Ninguém nunca me falaram antes, né? contou isso. Pessoal, a grande verdade é, não existe soluções simples para problemas complexos, né? Não. Porque se fosse simples, qualquer um ia lá e resolvia. É isso aí. Né? Vocês têm que, de novo, desenvolver o senso crítico, aprender a analisar e se desenvolver, porque não tem outro jeito. Não tem. tem um caminho fácil. Não E outra tem. ideia também errada, né? É de tu achar que tu pode chegar numa frente de trabalho ou numa operação que for e parar aquela atividade. É. Assim, claro, tu pode se tu estiver vendo um risco grave. Gravemente. E Sim, tu sim. tem a Porque obrigação aí de qualquer fazer um também pode fazer isso, Claro, qualquer trabalhador. qualquer trabalhador. Mas aí entra de novo na importância da percepção de o É. que é considerado o que grave é iminente, né? verdade. grave iminente, Que é uma né? eterna discussão, né? O que é, né? Tu tem que conhecer o processo, tem que conhecer a máquina, tem que conhecer a operação, Sim. né? Para poder ter essa Parar. percepção de risco. E tu não tá ali para isso, É né? verdade. Tu tá ali para fazer o quê? Para fazer a produção acontecer. Se tu trabalha numa empresa, né, com produção, por batelado ou o que for, Uhum. com segurança. Tu É não isso tá aí. ali pra... Não são empresas distintas, né? Não, né? Sim. Tu tá Sim. trabalhando ali, tu é colega do operador daquela máquina. É, exatamente. Então, tu tá ali para fazer ele operar aquela máquina de uma forma segura, não para parar de operar. Daí fica fácil. Uhum. Aí fica fácil, tira Tá. ele do risco, né? E o que que tu vai fazer para melhorar? Eu lembro de uma frase do Elliot Goldratt, né? Lembra lá na Teoria das Restrições lá? E a gente fala de que o somatório dos ótimos locais não é igual ao somatório dos ótimos globais, né? Uhum. E quando eu falo nisso, se eu tiver excelentes números de segurança, não tenho nenhum acidente, mas eu também não tenho produção, né? É isso aí. Então, É o isso aí. ótimo local, se nós fragmentarmos uma empresa dentro de setores, como normalmente o pessoal faz, e se cria subempresas ali dentro, meus números de segurança são ótimos. Mas se eu realmente não conseguir conciliar a produção com segurança, claro, não tem Não faz produção. sentido. Né? Tu Né? vai acabar tendo... as coisas, elas precisam ter uma coerência, né? Elas precisam ter... Sim. Né? E Tem se a que andar junto, anda se a junto, restrição... segurança pra- exatamente. Aí voltando para a questão de teoria de restrições, né? Se a restrição, nesse caso, for a segurança, é ela que vai ditar o ritmo daquilo ali.
né? Porque se atropelar muito, tu atropela a segurança. Se for Sim, mais devagar sim. que a segurança, tu vai atrasar a produção, Uhum. né? Tu vai... Então, Por isso que segurança equalizar, é né? feito por equipes multidisciplinares. Exato, É, né? Não existe verdade. como fazer, né? Sim. Não tem como fazer sozinho. Ah, que legal, Sim. cara. A gente, Muito tu vê bom. que a gente faz um ciclo, faz um giro, mas volta sempre para essa questão, né? De Sim. multidisciplinar, áreas juntas. Não existe subempresas, não é 30 empresas dentro de uma, né? Outra coisa que o pessoal também não consegue muitas vezes entender, né? Quando a gente fala em processo, o pessoal entende setor. É, E o setor ele é muito diferente de processo, né? Então, sim. perceba que a segurança, imagina que você tem setores, né? O RH, o ADM, a produção, o almoxarifado, enfim. Isso são setores, né? Mas, por exemplo, se tu perceber que a segurança ela é um processo que passa por todos eles, né? Uhum. E às vezes as pessoas, não, mas é o meu processo. Não, teu processo não é tu, cara. Tu retroalimenta o outro, né? Tu é a entrada de outro setor. Sim, Então, tudo interage. tu tá dentro de um processo que cruza várias áreas. E aí, às vezes, também a gente vê muito isso, né? Tu tem equipes multidisciplinares que não se ajudam, né? Isso aqui é problema dos suprimentos, não é problema meu. Uhum. Isso aqui, é novo, somatório. O que adianta o teu setor tá bem se o outro... A empresa é a mesma, Sim, cara. mesmo. Se fechar a empresa, vai fechar só o setor dele. O teu vai continuar aqui dentro, O né? objetivo é o mesmo. Mas enfim. É. Eu sei que eu dei uma viajada desde, me desculpa aí, mas Deus do céu. Não, mas foi muito bom. Agora, não sei, desculpa, te interrompi. Não, eu acho que a gente até já tá meio avançado no horário. Mas aqui, já, olha aí, que a gente falou, A gente fica aqui de 22 anos a provando. gente falou, lá na experiência não conseguimos. Não conseguimos vencer Não tudo. conseguimos olha. buscar. Vai precisar de uns quantos mais, né? Pra conseguir falar Legal, tudo. que legal, né? Sim, eu queria perguntar se tem mais alguma mensagem final aí pra quem tá começando na área, né? Com toda a experiência que tu tem, acho que a gente sempre quer ouvir, né? De quem tem experiência, um acalento aí, né? Ou Exatamente. uma mensagem final mesmo, assim, pra galera que tá começando. E quais os tênis de corrida que tu costuma usar? Pro pessoal Pra já... correr mais rápido. Pra quando o pessoal, né, começar na área já... Pra saber, né? Não, Nunca é pra fazer isso. Não afronte um sigam. homem que tem um facão na mão. Essa é a primeira dica. Eu nunca ofendo um caminhoneiro. Isso. Então, assim, é o que eu digo. A gente sempre tem que se preparar, né? Para qualquer coisa que for feita. Tem que ler bastante, estudar bastante. Não ter vergonha de perguntar, né? Sempre perguntar para quem tem mais experiência que tu. Seguir, virar uma sombra de quem tem experiência para tu pegar experiência. Né? Não acha que tu sai de um curso técnico ou de engenharia ou o que for e tu já vai começar a fazer. Não, tu tem que usar, tu tem que colar em alguém que conheça. Tem que se preparar muito para fazer o certo. Né? E não se preocupem com o que vai acontecer. Vão errar, como o Yuri falou, vai errar, vai ter erro, vai ter nervosismo, vai ter... né, várias falhas que vão ser corrigidas. O que não pode acontecer é você repetir as falhas, né? Aprender com elas. Exatamente, é verdade, né? verdade. Né? E preparo para nossa área, é assistir os podcasts, né? Muito bem. Ah, Acho isso que aí. esse foi um ponto Esse é muito a dica mais né? importante. Né? Não, legal. Não, E mas vai. Se tiver medo, vai com medo mesmo. Exatamente, É eu isso acho aí. que isso... Que o medo todo mundo vai ter, né? Sim. Eu Pra acho que tudo, né? quanto que a gente normal. consegue se expor agora para lidar com isso, né? E eu acho que é bem dentro do que a Nelly falou, assim, né? Preparo. Eu ainda sinto... Não sei, tá? Talvez eu possa ser um pouco nostálgico no que eu tô falando agora. Vai ser o papo do meu, né, dos mais velhos falando. Meu pai falava assim, que é do meu tempo. Mas assim, eu sinto que hoje, até por trabalhar com a parte de docência também, eu sinto que hoje o pessoal tem muita preguiça de se preparar, de ler. Sim. Quando tu diz pra eles, Verdade. pessoal, tu vai ter que ler. A gente, pra trabalhar isso aqui, eu preciso que vocês leiam a NR18 pra nós trabalhar sobre construção civil. Não tem negócio. Por que vocês Dá querem pra ser o quê, mais cara? fácil. Não dá, Tem uma coisa mais tem que ler fácil. isso aqui. E vários exemplos que a Nelly falou aqui. Eu olho pra legislação e bato pra ver se tá condizente, como perita, né?
Gente, vocês não lêem legislação, né? Não tem como. Não vai botar embaixo do capacete e ele vai absorver por osmose aquilo ali. né? Não vai acontecer isso aí, né? Então, o preparo, né? Eu me permite, né? Eu entendo que também seja essa questão de se preparar de leitura, tecnicamente, assim, não adianta, não vai. Eu prefiro algo que seja mais visual e tal. Não, ok. Escolhe alguma coisa que seja mais visual. Que então, seja. né? O podcast não só o nosso, tem outros profissionais bem, né, voltados para essa área também. Spotify, sei lá. Mas assim, vai ter um momento que vai ter que sentar e vai ter que ler a norma. Não, tu tem que ler. E vai ter que ter esse preparo, né? E não adianta, a gente não pode ter preguiça na área, né? Até porque tu vai ter que fazer isso a vida toda. A vida toda, né? Não vai acabar nunca isso. Tu sempre vai ter que ficar assim. E olha como é interessante isso. Eu tenho 14 anos na área, tu tem agora 13 anos. Pois é, a gente já tem uma bagagem. E olha o tanto que a gente aprende falando. A área de segurança ela é muito vasta, assim, né? Sim. Ela tem muito conteúdo, né? Essa parte de segurança comportamental tem milhões de coisas, né? Milhões de técnicas, várias formas de fazer. E várias experiências diferentes que o pessoal passa como aplicou, né? O Alexandre, que foi outro convidado nosso que teve aqui, né? Excelente participação dele também. Ele contou algumas técnicas que ele aprendeu no dia a dia, que ele trabalhou. Então, assim, mesmo tendo essa experiência que a gente tem, a gente vai sempre aprender alguma coisa. E outra coisa que eu sempre digo, né? Todo treinamento que eu faço, por mais que eu já tenha feito 1 milhão de vezes assistido, eu sempre aprendo alguma coisa. Que seja a experiência. A mesma coisa, né? As aulas a mesma coisa, Que seja a experiência do instrutor, do professor, do aluno. Cara, né? Eu gosto muito desse contato, assim, porque tu sempre traz alguma coisa que te enriquece, né? Se preparem, né? Se preparem. É o preparo, né, que a gente tá falando, né? E aproveita o conhecimento do outro, coisas que a Nelly falou aqui algumas vezes. Hoje é tão fácil, né? A gente tem acesso a isso tudo tão fácil, assim, então tem que aproveitar mesmo. Eu lembro. A gente não teve... Porque na minha época... Porque na minha época eu tinha que atravessar no meio do mato pra entrar numa biblioteca. Tinha que ir lá na biblioteca municipal pegar os livros. Isso, né? A mochila era uma sacola. É sempre aquelas histórias. Não, a gente brinca, tem gente que vive essa realidade. E a gente teve alunos assim já, né, que contavam pra gente que tinha que pegar balsa pra ir até a unidade. lá no Amazonas, lá pra pegar uma balsa pra ir até uma unidade pra poder acessar a internet, né? Porque não tem internet, né? Então hoje é tudo tão banal pra gente. Eu entro ali no celular e já tenho o LNR na mão, mas tudo não é assim pra todo mundo. Hoje é muito mais fácil. Em compensação, tem gente que tem um mundo nas mãos, né? E aí tu pede uma coisa... Cara, se tu pesquisar no Google... Se tiver que interpretar, então, meu Deus. Esquece, né? Não. Eu tenho alunos... Mas a dancinha do TikTok tu sabe fazer daí, né? Não, pessoal, não é eu que ela tá falando, tá? É uma coisa hipotética, né? Não é eu que sei fazer, não. Ele até levou um susto ali. Eu sei fazer dancinha no TikTok do tubarão. Mas olha só, mas só pra concluir. Não, eu sei qual é a dança, eu não sei fazer a dança. Né? Eu acho engraçado, porque assim, ó. Eu tenho alunos, às vezes, que me chamam no WhatsApp ali, alguma coisa assim. Eles me fazem uma pergunta: professor, o que é tal coisa? Falei, cara, eu vou demorar às vezes um dia pra responder. Muito mais fácil. Se tu jogar no Google é mais fácil, cara. Né? Não que o Google, tudo que tá no Google é confiável. Não, né? é longe disso. Longe disso, né? Porque tem bastante coisa ruim lá, né? Mas... pesquisa, né? Pesquisa, e eu sempre digo... Vai nas fontes. Não, eu normalmente digo assim, cara, olha no site da MTE, vai na norma tal. Eu não dou resposta. Eu já tive o tempo que eu dizia assim, mandava um áudio, isso é assim, assim. Não é que você seja ruim hoje em dia, tá, pessoal? A gente precisa que vocês se adequem a essa questão de pesquisar. Pra se desenvolver. Pra se desenvolver, né? Exatamente. É para o seu bem. Exatamente. Né? Um mal necessário, um bem necessário. Sim. Isso aí. Muito bem, então. Nene, muito obrigada por ter vindo compartilhar com a gente todas essas informações muito legal. Aí, tão ricas, tão enriquecedoras. Acho que foi super bom, assim. A gente, de novo, né, poderia ficar horas Poderia ficar mais tempo falando isso. Certamente, né? Mas, enfim, foi muito, muito bom mesmo, assim. E acho que esse case que tu trouxe foi a cereja do bolo, assim, porque acho que, de fato, as pessoas verem que isso acontece na prática, pode ser que dê uma injeção de ânimo, né? E muita gente, assim, abre os olhos e isso é bem bacana, assim, poder gerar essa transformação. Então, muito obrigada. Eu que agradeço. Também tenho a agradecer muito, muito a Nelly mesmo, né? A gente já troca algumas experiências no dia a dia e foi fantástico aí poder compartilhar essas todas as experiências, né? Que algumas eu já conhecia, mas tanto é que foi um dos motivos que eu achei legal, né? A ideia de trazer a Nelly aqui.
Então, mais uma vez, a gente te agradece e aí espero que, num futuro breve, de repente, a gente consiga conversar sobre outro assunto aqui também, de novo, fazer mais algumas parcerias aí nesse sentido, tá certo? Pessoal, para a gente finalizar aqui, então, mais um reforço a respeito aí dos nossos patrocinadores, né? Então, que a gente tem aí a HCZ Simbenberg, Gestão Jurídica Empresarial, a APSE Cursos aí, né? Que dá o curso de Bombeiro Civil aqui na região da Grande Porto Alegre. Também temos ali a Prossegue, que é a nossa consultoria de segurança do trabalho. E também não deixem de acompanhar lá esse nosso MetaSafety, né, que é nossa nova plataforma aí de cursos no metaverso, né? Então, o futuro já chegou, né? E a gente quer que você esteja preparado para eles. E aí a gente está buscando aí esse, inclusive até pioneirismo, por que não, né, Deise? Isso aí. De poder acompanhar vocês nesse processo nessa metamorfose aí, nessa transformação, e por que não usar a tecnologia em nosso favor aí pra gente também poder se expor em um ambiente seguro, e principalmente para as meninas que são da área de segurança também, eu digo isso, tá? Às vezes a gente está fazendo um treinamento de segurança, de verdade, aqui eu vou confessar para todo mundo ouvir, às vezes a gente fica nervoso de errar porque é da área de segurança. Como que tu não sabe isso se tu é da área da segurança? E lá é um ambiente seguro para vocês treinar. Vocês vão ter todo o acompanhamento ali, tem toda a questão da RI para dar um apoio, feedback, tá? Então, não deixem de acompanhar esse nosso novo trabalho e a gente espera contar com todos vocês por lá. Isso aí, isso aí. A gente quer deixar um mimo para ti. Obrigada. O Yuri sempre fala que é para tu já tomar café de manhã e lembrar da gente. Personalizado, então... acho que é o mínimo, assim, né, para agradecer pela tua presença aqui, que foi tão bom. Né? Eu que agradeço. Eu tava preocupada, né, Yuri? Ela passou o dia nervosa hoje. Não, fica tranquilo, vai dar tudo certo. Eu que agradeço, viu? Espero ter contribuído aí. Certamente. Sem dúvida. Certamente. Desenrola SMS. Muito bem. Certo, sempre muito bem-vindo aqui. E aí, para quem está nos assistindo, também tem um sorteio, né, de brinde. Então, hoje, de novo, a gente vai sortear uma camiseta e uma caneca do Desenrola, né? Isso aí. Que não vem com a foto do Yuri, não fiquem, né, preocupados. Pessoal, eu sei que vai ser difícil para vocês lidarem com essa informação, mas eu tenho certeza que vocês podem suportar. Mas se vocês fizerem a campanha, a gente pode fazer uma fotinho lá. Campanha. Tem que mandar um comentário ali. Tirando o da minha mãe, talvez não tenha mais nenhum. Mas, pessoal, né? Tem à vontade aí, quem quiser. Mas então é isso, uma camiseta do Desenrola e uma caneca. E então, para participar do sorteio, entra lá no Instagram, né, na nossa foto oficial aqui, de nós três, e comenta, marcando ali, né, 2 amigos, dois colegas aí da área, já vai estar participando. O sorteio vai ser no sábado, às 17 horas. Gente, muito obrigado por, né, nos acompanharem aqui, obrigado mais uma vez por estarem conosco. Deixem o like, né? Deixem seu comentário aí, tragam, né, enfim, assuntos que vocês queiram que a gente traga aqui também, profissionais da área, especialistas, né, nesses assuntos. Curtam nossa página no Instagram, no Facebook, no LinkedIn, no TikTok, enfim, para acompanhar também tudo que a gente traz. Tem bastante conteúdo por lá também. Yuri. Isso aí, pessoal. Então, por hoje é só, e aguardamos vocês numa próxima oportunidade, né? Obrigado aí pelo prestígio, pelo acompanhamento, pelo apoio que vocês têm nos dado. Então tá, até mais, até uma próxima. Mais. Tchau. Tchau.